Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de mitologia do Vamos Falar de História. Hoje trago para vocês uma das muitas versões que narra a origem de tudo de acordo com a mitologia egípcia. A mitologia egípcia é a mais complexa de todas e até hoje existe muito embate em diversas interpretações, resultado de ramificações religiosas que ocorreram ao longo dos séculos. Hoje você vai conhecer a origem de tudo de acordo com a visão de Thoth, um deus da mitologia egípcia. Um dos mitos da criação egípcia diz que o cosmo era constituído por dois mundos espelhados. Em um desses mundos habitavam os mortais, e no outro mundo habitavam os seres espirituais. O governante do mundo dos homens era o único que tinha a capacidade de transitar entre os dois mundos. Os dois mundos deveriam viver em equilíbrio, ou o caos reinaria. O grande problema era que, ao contrário do mundo espiritual, o mundo dos mortais era corrompido e cheio de falhas que poderia resultar no desequilíbrio universal. Muitos mitos egípcios surgiram bem antes da grande unificação do Egito. Thoth era venerado por parte do povo egípcio que habitava o Egito Antigo, onde era localizada a antiga cidade de Ashmunen. Ao longo da história, essa cidade teve seu nome alterado para Hermópolis. Muitos egípcios acreditavam que tudo surgiu exatamente onde essa cidade, Ashmunen, que hoje só é ruínas, estava localizada. A origem, segundo Thoth, surgiu por meio de um vazio profundo, sem forma e cheio de água. Habitavam nessas águas primordiais os espíritos primitivos femininos e masculinos, os demiurgos. Esses espíritos tinham a capacidade de se juntar para criar formas físicas. Nesse imenso vazio existia também o ser da plenitude, um deus além do tempo e espaço. Seu nome era Atum. Atum, com o intuito de dar sentido nesse imenso vazio, reuniu os 8 grandes demiurgos, Nun e Nunet, que representavam o nada, Kek e Kerk, que representavam a escuridão, Amun e Amunet, que representavam o segredo, e Ru e Ruhet, que representavam o silêncio. Os espíritos masculinos assumiram forma de sapos e os espíritos femininos a forma de répteis. E assim a criação, por meio da reprodução desses espíritos, começou a dar seus primeiros passos. O poderoso deus Atum então criou uma extensa superfície sobre a profundeza, e sobre ela um grande monte de terra. O centro desse monte era o Egito, e das águas primordiais surgiu o famoso rio Nilo. No epicentro do Egito estava Ashmunen. O próximo passo do deus Atum foi criar Thoth, o responsável por toda a sabedoria da humanidade. Coube a Thoth registrar toda essa sabedoria e conhecimento em 42 rolos sagrados que mais tarde seriam escondidos até que a humanidade estivesse pronta para decifrá-los. Os homens, as mulheres, as plantas, os animais, todos foram gerados pelo 8 demiurgos. Os rolos de Thoth foram incansavelmente procurados por aqueles egípcios que desejavam possuir a sabedoria suprema. Reza a lenda que os 42 rolos de Thoth estavam escondidos em 7 caixas sagradas guardadas por uma serpente imortal.
Essas caixas estavam nas profundezas do rio Coptos, um rio que nenhum homem jamais ousou enfrentá-lo.